A Feira da Saúde é também uma oportunidade para os médicos, os profissionais de saúde, discutirem e ampliarem a sua visão sobre a sua profissão, o mercado, a área em que querem seguir. E uma dessas áreas, né, doutor, é o empreendedorismo, que até então, para muitos médicos, era algo difícil, hoje já é uma realidade, mas que também, para esse médico, ele precisa se programar para isso, não é só eu vou abrir o meu negócio, vou abrir o meu consultório. Então a palestra ela vem para isso, para mostrar esse olhar para o médico. Exato. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, né, de estar aqui fazendo esse bate-papo. O convite de estar na feira. Mas eu acho que o conceito é exatamente esse. Se você for pensar, até quando o médico, né, pensa em acabar a faculdade e pensa em abrir o próprio consultório, ele já está no mundo do empreendedorismo e ele às vezes não teve consciência disso. Porque abrir o seu consultório é ser um empreendedor. E até um empreendedor na categoria mais desafiadora, porque é solo. Ele está sozinho, tudo depende dele. Mas, de novo, antigamente a gente só se preocupava em estar bem formado, em ser um bom profissional, boa médica, bom médico. Agora, eu acho que todo mundo está compreendendo que porque o mercado está mais desafiador, até para abrir o seu consultório, ou se juntar com outros colegas, ou ter outras ideias de empreendedorismo, eles precisam aprender gestão. E qual é o caminho para esses médicos que querem empreender, que querem sair dessa visão mais tradicional que muita gente tem, que é trabalhar em consultórios, né, trabalhar conveniados a alguns convênios ou só em hospitais? Então, quais são essas saídas que o empreendedorismo traz para esses médicos? Legal. Eu gosto de dividir essa discussão em 3 campos. Um primeiro campo é ele se conhecer melhor, né? Que na verdade é o que a gente acaba falando de uma série de ações na nossa vida, né? A gente acaba parando pouco para refletir quais são os nossos nossas maiores forças, né? Aquilo que você faz melhor. Então, para o caso do empreendedorismo, uma primeira reflexão é: qual é a minha fortaleza? Eu vou dar exemplos. Eu sou uma pessoa que adora mexer com programação, algoritmos. Eu vou me dar bem nessa era da medicina evoluindo para a parte digital. Eu amo estar do lado do paciente, né? Então eu quero a minha parte assistencial como meu core. Eu gosto de liderar uma equipe. Então eu vou poder montar uma equipe que vai poder executar. Então esse é um primeiro ponto de partida. O profissional entender que nós temos habilidades diferentes, inclusive a habilidade de ser professor. Por quê? Porque quando ele faz essa primeira análise, ele já entende que ele tem várias formas de atuação. Ele pode atuar no assistencial, ele pode atuar frente a empresas, programas, processos, até na parte de pesquisa, ele pode atuar como um professor, como um educador. A segunda parte, ele tem que entender as oportunidades de trabalho que existem. Então ele pode trabalhar para alguém, ele pode entrar num cargo de liderança, ele pode ter atividade solo, ele pode ter uma empresa e ele vai ter pessoas que trabalham para ele e ele pode ser um criador de um produto, de uma plataforma, né? Que é o grau mais desafiador do empreendedorismo. E depois entender que existem diferentes modelos de negócio. Uma crítica, né, que os outros segmentos fazem para nós na medicina é que a gente pensa no consultório médico da mesma forma há 100 anos, né? Quer dizer, a gente mudou muito pouco, enquanto outros negócios entenderam que dá para mudar o modelo de negócios, quer dizer, a forma como você trabalha e gera valor. Então, se ele juntar o autoconhecimento, que ele tem várias possibilidades, as diferentes oportunidades de trabalho e os diferentes modelos de negócio, ele tem uma combinação muito grande de áreas que ele pode atuar. Falando em áreas, né, que esse médico pode atuar, a gente vê uma mudança ao longo dos anos, né, da medicina, do perfil dos médicos, os grandes centros com muitos profissionais e às vezes os outros locais com poucos profissionais. Então, o médico também tem que ter esse olhar de local para atuar e especialidade também? Com certeza. E tem que escolher de uma forma estratégica. Hoje a gente tem capitais de alguns estados no Brasil que o mercado está fechado. Exemplo, se esse médico for um excelente profissional,
mas ele quiser para uma capital, que às vezes a Unimed, que é a cooperativa, né, com maior presença no Brasil, está fechada para aquela especialidade, ele pode ainda fazer o seu consultório privado, particular, atender os pacientes, mas ele não vai poder ter entrada numa cooperativa, entendeu? Então, isso é só um sinal para mostrar que sim, tem muitos grandes centros que estão absolutamente saturados de ótimos profissionais. E aí tem duas provocações. Ou você se preocupa em criar alguma coisa diferente, que é o conceito da estratégia. Estratégico é você tentar ser único, é você tentar ter um diferencial. Então é muito legal essa provocação. Quer dizer, eu não vou abrir mais um consultório de cardiologia, eu vou abrir um consultório de cardiologia focado no atleta, né? Para o idoso e assim por diante. Ou a segunda ação é você olhar para outros centros, olhar para outras localidades, porque nós temos sim, tem lugares que estão sobrando profissionais e tem lugares ainda com grande déficit de profissionais. E uma coisa interessante que as pessoas têm que saber, isso está mapeado. Nós temos um documento muito rico, feito a cada 2 anos, chamado Demografia Médica, que tem a chancela do Conselho Federal de Medicina. Então hoje está documentado. Você tem como saber se tem neuropediatra em qual estado, qual está faltando, assim como cardiologista, pediatra, né? E qualquer outra especialidade médica da qual a pessoa está interessada em seguir. Então, o empreendedorismo é uma saída possível e cada vez mais viável, não só para os médicos, mas para os profissionais de saúde. Exato, exato. Para todos os profissionais de saúde. E compreender que o mercado de saúde é muito complexo. Nós sempre fomos treinados a estudar para sermos o melhor profissional possível. Então, eu estudei para ser o melhor médico que eu posso, cardiologia, que foi a residência que eu fiz, depois arritmia clínica, mas a vida acabou me levando para o mundo da gestão. E aí, quando eu estudei gestão, eu entendi que tem esse outro conjunto de habilidades. Então, hoje, o sucesso profissional não depende mais só do nosso treino como um profissional técnico. É fundamental aprender essas outras habilidades. Gestão é uma delas. A parte digital é outra. A parte de qualidade em assistência é outra.